Shalom, shalom, boa tarde. Entramos no primeiro dia de setembro do ano 2021. Então, pelo nosso calendário gregoriano, estamos aí no primeiro dia do mês de setembro do ano 2021. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos no dia 24 de Elul, do ano 5781, a contar da criação, Baruch Hashem. E segunda-feira está chegando. Hoje nós estamos no quarto dia da semana, portanto, no quarto dia do Shabat, e nós estamos aí na contagem regressiva também para o Rosh Hashanah, o ano novo judaico 5782. Na segunda-feira, ao pôr do sol, nós estaremos aí adentrando então no primeiro dia do mês de Tishrei, do ano 5782. É o nosso ano novo judaico, né? E nós temos aí então as nossas preces voltadas para que nós possamos ter os nossos nomes inscritos no livro da vida para um ano bom e doce, né? E pelas misericórdias do Todo-Poderoso, nós estamos aí, né, exatamente do dia 6 para o dia 7 de setembro do nosso calendário gregoriano, e de forma específica para o nosso país, o Brasil, nós estaremos no dia 6 à noite, véspera de feriado nacional, pelo dia da independência, 7 de setembro, onde realmente há grandes expectativas para acontecer no Brasil inteiro, né, com referência a questões de manifestações pela liberdade, né? O povo de bem, o povo ordeiro, estará realmente fazendo manifestação em prol da liberdade, né? Então, nós sabemos que existe o outro lado da moeda, existe aqueles que não querem nada de bom para com a família e a pátria, e muito menos que queiram, né, que Deus seja o foco do nosso povo, né? Deus que está acima de tudo, de todos, eles não querem isso, não reconhecem isso, e vão tentar, né, agir de uma forma perversa para tentar, né, dissuadir, trazer bagunça ou coisa semelhante nesse dia. Então, como é a nossa entrada do ano novo, e dentro desse aspecto nós estamos trazendo para a presença de Hashem, o soberano todo-poderoso, esse dia aí do nosso país, manifestações de pessoas de bem, manifestações de famílias, trabalhadores, pessoas que estão lutando no dia a dia, né, para a sua sobrevivência. Então, nós estamos aí trazendo na presença de Hashem as nossas preces em favor do nosso povo brasileiro, em favor da nossa nação, para que haja realmente paz, haja de fato harmonia entre as pessoas e que haja realmente a liberdade das pessoas poderem ir e vir, como assim está estipulado na nossa Constituição Federal, e nesse sentido tenhamos sim a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento e liberdade de manifestar a nossa fé. Que o Eterno não permita que os perversos venham prevalecer, muito pelo contrário, né, o bem sempre venceu o mal, o bem vence o mal, o bem vencerá sempre o mal. Assim como também a luz, ela sempre prevaleceu sobre a escuridão, ela prevalece sobre a escuridão, e a luz, ela prevalecerá contra a escuridão. Onde teremos, né, a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, e que fará com que a própria escuridão, as trevas, elas venham se converter, transformar em luz. E assim, nos dias de Mashiach,
plenamente, completamente, todo o mal cessará e então o bem será confirmado que sempre venceu, vence e vencerá. Que a luz sempre prevaleceu, prevalece e sempre prevalecerá. Que, de fato, a bondade, aquilo que é bom, sempre prevaleceu sobre o mal, prevalece e continuará a prevalecer. Ou seja, Deus, o único Deus que está acima de tudo, de todos, sempre prevaleceu, prevalece e sempre prevalecerá. Por isso, né, que nós possamos aí elevar a Hashem as nossas preces nesse momento de grandes incertezas que realmente, né, o adversário e aqueles que estão a serviço da escuridão não venham aproveitar o momento para trazer confusão, mas que a luz de Hashem, a luz do novo ano 5.782, com a presença divina, possa de fato, né, através dos Benei Noach entre as nações, através dos Benei Israel, o povo israelita, os judeus entre as nações, possa fazer com que, de fato, a luz seja real, presente, e o shalom que vem da parte de Deus esteja aí presente entre as pessoas. Amém? Baruch Hashem. Hoje nós estamos a 360 dias do ano 5.781, na nossa contagem regressiva. Então, nós temos aí a gota de sabedoria do nosso Rebbe para o dia de hoje, 1º de setembro do ano 2021 e dia 24 do mês de Elul, do ano 5.781. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, a liderança da nossa geração, ele nos fala no dia de hoje da seguinte forma: no dia temível de Rosh Hashanah, o ano novo judaico, no ano 5.507, que corresponde, né, no calendário secular, o ano de 1746 da nossa era comum, o Baal Shem Tov encontrava-se em uma meditação profunda e ele ascendeu aos aposentos sagrados do Mashiach. E então ele indagou o Mashiach dizendo: mestre, quando você virá? E a resposta foi: quando suas fontes se propagarem para fora. As fontes são as fontes da sabedoria interior mais profunda. Não só a água das fontes, mas as próprias fontes devem difundir-se para fora. Quando os pontos mais distantes e mais escuros do mundo material se tornarem fontes da sabedoria mais profunda, então o Mashiach virá. É essa a nossa incumbência agora. Dentro dessa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, então aqui no nosso livro, o que você precisa saber sobre Kabbalah, do nosso Rabino Yitzhak Ginsburg, né? Eu quero aproveitar e trazer para vocês aqui 2 pontos sobre o que nós acabamos de ler da gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. O nosso Rav Yaakov Gerenstad, ele escreveu o prefácio, né, deste livro, e aquele outro, né, Kabbalah para as Nações, os 2 livros que nós temos a orientação do nosso rabino, que é para Benei Noach, estudar, conhecer sobre Kabbalah, ok? Então, no prefácio aqui, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, então ele escreveu baseado nisso daqui que o nosso Rebbe Menachem Mendel diz, nessa gota de sabedoria de hoje, relatando os fatos em si, da mesma forma. Então o nosso Rabino Yaakov Gerenstad, ele fala, né,
Então, quando realmente Baal Shem Tov, ele esteve à presença, né, nessa sua meditação muito profunda, muito elevada, então Baal Shem Tov, ele diz, né, quando o Senhor virá? E a resposta foi, quando suas fontes se espalharem para fora. Então, o nosso rabino Yaakov Gerenstad, ele fala sobre essas suas fontes, significando os ensinamentos racídicos. Se espalharem para fora, significando aos locais mais longínquos. Isso significa que não é apenas para judeus, mas também para não judeus, ok? Ou seja, são estas fontes, né, se espalharem para fora, os ensinamentos racídicos, a sabedoria, né, do conhecimento da Torá através da Kabbalah, nisso que é pertinente para as nações, elas vão para os locais mais longínquos, ou seja, para todas as nações, ok? Então, Baal Shem Tov relata em uma carta ao seu cunhado, o Rabi Gershon de Kitov, que a resposta que ele recebeu lhe causou, em primeiro momento, lhe causou um grande sofrimento, pois a princípio a condição imposta por Mashiach levaria muito tempo, né? Porque a resposta que Baal Shem Tov recebeu, né, de Mashiach é exatamente essa, quando suas fontes, os seus ensinamentos racídicos, se espalharem para fora, os locais mais longínquos, todas as nações, em todos os 4 ventos do planeta. Então, a princípio, o Baal Shem Tov, na sua carta para o seu cunhado, o Rabi Gershon de Kitov, ele ficou, a princípio, num grande sofrimento, porque ele diz, essa condição imposta por Mashiach, ela realmente vai levar muito tempo, né? Então, realmente a revelação e a difusão da Hassidut se deu de modo gradativo através dos rebes, né? Os 7 rebes do movimento Chabad, né? Da Hassidut. Então, iniciou com o primeiro Rebbe, né? O Alter Rebbe, com sua obra magnífica, o livro de Taniá, seguido por seus sucessores até chegar ao nosso Rebbe Menachem Mendel, né? Que através de seus Hassidim, os seus discípulos, levou a fonte da Hassidut até os lugares mais distantes do planeta. Lembra que já falamos aqui algumas vezes, né? Que o Rebbe Menachem Mendel, ele orientou e exortou, né, os rabinos, né, do Chabad, né, para levar a Hassidut, né, o conhecimento, a sabedoria da unidade, da unicidade de Hashem, né, a todas as nações. E assim, a partir da década de 60, 70, os rabinos assim se envolveram entre as nações, e isso foi feito de forma gradativa, né? E nesse sentido, em 2012, para o Brasil, o nosso rabino, né, Yaakov Gerenstad, ele literalmente dizendo, né, ele abraçou a causa do movimento Bnei Noach Brasil, e então, através disso daí, nesses 9 anos, o nosso Rav, né, Yaakov Gerenstad, está na liderança do movimento Bnei Noach Brasil, e estamos presentes aí praticamente em todos os estados da federação, em vários lugares. Então, dessa forma, está se cumprindo a palavra, né? Está se cumprindo a imposição, né? No sentido positivo, que Mashiach disse a Baal Shem Tov, ou seja, quando suas fontes, os ensinamentos Hassidut, ou racídicos, se espalharem para fora, aos lugares mais longínquos. Então, esse também é um dos sinais que nós podemos estar atentos, né? Sendo de fato os ensinamentos racídicos que estão se espalhando, né? Em todos os 4 ventos do nosso planeta, de norte a sul e leste a oeste. Então, essa é uma realidade aí. E dentro desse sentido, né? Realmente, então,
os discípulos do Rebbe Menachem Mendel, levou a fonte da Hassidut até os lugares mais distantes do planeta. Hoje, né, nesse ano de 2021, nós estamos aí há 275 anos após a revelação, né, do Mashiach a Baal Shem Tov. Podemos dizer que as fontes realmente se espalharam e devemos nos preparar para a revelação de Mashiach, como ele prometeu a Baal Shem Tov. Então, esse livro aqui, segundo o nosso Rav Yaakov Gerenstad, do grande rabino Yitzhak Ginsburg, que tivemos, né, aliás, o Rav diz, né, que ele teve o privilégio, né, o mérito de poder traduzir para o português, contribui com mais um passo no processo de levar as fontes para fora. Mesmo para aqueles que não conhecem o hebraico, este livro traduz conceitos místicos e abstratos em uma linguagem acessível ao iniciante. Neste incrível livro, os conceitos são colocados de uma forma tão organizada e sistêmica que auxiliará até mesmo os mais letrados e estudiosos nas obras cabalísticas e racídicas a adquirirem um conceito mais profundo, de acordo com os últimos pronunciamentos, né, do Rebbe de Lubavitcher, Menachem Mendel. Estamos bem próximos da redenção final, que possamos ter esse mérito bem em breve e em nossos dias. Amém. Escreve o nosso rabino Yaakov Gerenstad no prefácio deste livro, o que você precisa saber sobre Kabbalah, ok? E nesse aspecto aqui, apenas para concluirmos essa gota de sabedoria do nosso Rebbe, então o rabino Ginsburg, né, Yitzhak Ginsburg, ele nos fala aqui, comentando também essa questão, né, da revelação de Mashiach para Baal Shem Tov. Eu perguntei ao Messias, quando o mestre virá? E ele respondeu, sobre isso você deve saber. Quando seus ensinamentos se tornarem conhecidos e revelados no mundo, e suas fontes se espalharem até os mais remotos extremos, então todas as impurezas deixarão de existir, e haverá uma era de boa vontade e salvação. Isto eu posso informar a você, e que Deus o ajude. Seu caminho deve sempre estar na presença de Deus, e jamais abandone sua consciência no momento da oração e do estudo. Em cada palavra emitida por seus lábios, tenha a intenção de unificar, pois em cada letra há mundos, almas e divindade. E elas ascendem, se conectam e unem-se umas às outras para formar palavras. E então se unem em verdadeira unificação em divindade. Com certeza, Deus será seu auxílio. E para onde quer que você vá, você terá sucesso e alcançará imensa consciência. Então, esta foi a ação de Baal Shem Tov. E ela tem sido, né, todos os dias da sua vida, e os seus Hassidim, os seus discípulos, os seus devotos, os seus alunos, os seus seguidores, né, seguiram a mesma linhagem, né, deste ensinamento racídico. E aqui nós observamos um detalhe muito importante para os nossos dias. Os nossos dias, o mundo está em confusão, está em ebulição, né? Como se fosse um vulcão prestes a explodir. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por isso, quando aqui o nosso rabino Yitzhak Ginsburg nos fala aqui nesse livro, né, o que você precisa saber sobre Kabbalah,
na página 31, que está, né, que é a introdução na visão geral, né, da parte 1 do livro. Então aqui, quando o Rabino Isaac Ginsburg ele está fazendo essa introdução para uma visão geral, é importante nós estarmos observando aqui a seguinte questão, né? Primeiramente, seu caminho deve sempre estar na presença de Deus. Isso é uma regra para todos nós, sem sombra de dúvidas. E jamais abandone sua consciência no momento de oração e do estudo. Isso daqui significa concentração nos momentos em que nós estamos fazendo as nossas preces e nos momentos que nós estamos fazendo o estudo. Nós não podemos estar com a cabeça, entre aspas, em dois lugares, né, que significa os pensamentos, né? Estamos fazendo prece, mas o nosso pensamento está lá do outro lado. Estamos estudando a Torá e os nossos pensamentos, ao mesmo tempo, estão lá do outro lado. Então, por isso fala, né? Jamais abandone sua consciência nos momentos de oração e estudo. Então, essa regra de concentração, ela é geral também, é para todos nós. Em seguida, ele fala assim: em cada palavra emitida por seus lábios, tenha a intenção de unificar. Isso daqui é muito sério. É muito sério. Por que ele é muito sério? Porque um pouquinho antes, nessa introdução, onde o Rabino Isaac Ginsburg ele fala dessa conexão de Baal Shem Tov com o Mashiach, então ele fala, então todas as impurezas deixarão de existir e haverá uma era, né, de boa vontade e salvação. Então, tenha a intenção de unificar palavras e palavras. Elas precisam trazer, na sua essência, trazer unificação, unidade, união, harmonia, e não animosidade, onde nós precisamos tomar muito cuidado com as palavras. Então, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil, onde num simples segundo, o mundo pode se transformar em um grande pavio, ou melhor, um grande barril de pólvora pronto a explodir. Então, essa questão de unificar através dos lábios são de fato, né, palavras são de fato a arma mais potente que cada pessoa tem. E por isso, em cada palavra emitida por seus lábios, tem a intenção de unificar. Não existe arma mais terrível do que os lábios que proferem palavras destrutivas. Não existe ação mais construtivas do que, de fato, palavras positivas, palavras de luz, palavras divinas que procedem dos lábios dos seres humanos. Então, de fato, a palavra é a grande arma, ou para o bem, ou para o mal. Então, por isso, nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa divulgação da unidade e da unicidade de Deus. Nós precisamos tomar muito cuidado, realmente, com o anunciar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para não destruir e não causar guerras, mas para trazer a unidade, trazer unificação. Porque nós estamos, de fato, realmente prestes à revelação de Mashiach. Ela poderá acontecer, a revelação do justo e único e verdadeiro Mashiach, ela poderá ocorrer a qualquer momento. E esse a qualquer momento, isso pode ser agora. Amém, vem amém. Então, nós precisamos agir de forma que, neste exato momento em que eu estou anunciando a unidade, a unicidade de Hashem, Mashiach se revele nesse exato momento. E começamos
de fato, os dias de Mashiach para a redenção final. Então, por isso, o momento é trazer harmonia e unificação, e não guerra. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com referência a isso. Por que que nós precisamos tomar cuidado com as palavras? Aqui, o Rabino Yitzhak Ginsburg, ele fala na sequência. Pois em cada letra, não é nem palavra, em cada letra há mundos, há almas e há divindade. Então, só recordando o que os nossos sábios dizem. Todo o universo, tudo que existe, foi criado pelo poder da palavra. E Deus disse. E essa expressão nós encontramos em Bereshit, o livro de Gênesis, que significa no princípio. Nós encontramos essa expressão, e Deus disse 10 vezes, que significa exatamente a completude. Quando Deus disse pela 10ª vez, então se completou todas as coisas. Por isso que na 10ª vez está escrito, e Deus disse, isto é muito bom. Então, em cada letra há mundos, almas e divindade. Por isso que nos 4 reinos temos exatamente isto. Nós temos mundos, temos almas e divindade. Por isso que os sábios falam que em tudo que existe, em tudo que existe há a presença de uma centelha divina. No reino vegetal, no reino mineral, no reino animal e essencialmente no reino humano. Então, por isso, em cada letra há mundos, almas e divindade, não nos esquecendo do simples detalhe, que é de total importância, que Deus, quando criou todas as coisas, ele criou pronunciando em hebraico. E cada letra do hebraico que ele pronunciou, e aqui o que está e que existe, de fato há mundos, almas e divindade. E elas ascendem, se conectam e unem-se umas às outras, letra por letra, formando palavras. E então se unem em verdadeira unificação em divindade, ou seja, unem-se em unificação com Deus. Com certeza, Deus será seu auxílio e para onde quer que você vá, você terá sucesso e alcançará imensa consciência. Se hoje nós temos uma grande consciência, de fato, da divindade, do único e verdadeiro Deus, Salvador e Criador, é esta jornada que Baal Shem Tov vem trazendo nos nossos dias, na nossa era comum, e isso feito através dos seus Hassidim, os seus discípulos têm feito chegar até nós. Por isso, amados, vamos realmente ter um foco diferente para o ano 5782. Que as nossas palavras estejam fundamentadas na Torá, nas 7 leis universais, no ensinamento racídico dos nossos rebes, de Baal Shem Tov, dos nossos rabinos, e vamos ter o foco, palavras. Cuidado com as palavras. Não estamos aqui para atacar, nós estamos aqui para anunciar
a unidade e a unicidade de Hashem. A revelação do justo e verdadeiro Mashiach para a redenção final, a cura, o sarar de toda a terra, o curar toda a terra, isso simbolizando os 4 reinos, ou seja, a redenção final, sarando e curando os 4 reinos, para que o nosso planeta ele seja completamente transformado na moradia de Deus. Esta é a nossa missão, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade. Por isso, palavras, nós precisamos, sem sombra de dúvidas, tomar muito cuidado. Então, amados, que as nossas palavras sejam, em primeiro lugar, para exaltar e glorificar ao nosso Deus, Salvador e Criador. E que nós possamos, união, para podermos vencer toda e qualquer adversidade ou todo e qualquer inimigo que está a serviço da perversidade, da escuridão, das trevas. Por isso, as palavras que venham brotar em nossos lábios sejam palavras de vida, de bênção, de luz, para que o contrário continue caindo por terra de forma ainda mais intensa. Por quê? Porque os dias de Mashiach estão muito mais perto do que imaginamos. Baruch Hashem. Vamos em frente, amados, né? Que está chegando aí Rosh Hashanah, ok? Nós estamos aí com a Cibele, por um mundo melhor, Cibele, Baruch Hashem, é isso daí. E nós estamos aí também com a Luciana Rodrigues, a Donária, Carmo, estamos aí com a Maria Luísa, Baruch Hashem, louvamos e bendizemos a Hashem, ok? Ó, vou contar um segredinho para vocês, tá bom? Ó, sábado agora próximo é dia 4 de setembro, pelo calendário gregoriano, é dia do aniversário especial daquela que está em primeiro lugar. É o dia do aniversário da querida Edna, viu? Sábado é o dia do aniversário dela, tá bom? Uma propaganda aqui para Edna. Então, sábado, dia 4 de setembro, pelo calendário gregoriano, é o aniversário da nossa querida Edna aí. Amém? Baruch Hashem. Também queremos mandar aqui, né, um shalom para a Daliliana Eumano, Frutal, Minas Gerais, o João Nogueira, Nova Resende, Minas, o Rodrigo Silva, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Flávia Andrade Dias, São Paulo, capital, a Áurea Lisboa e o seu marido Ivan, lá de Belém, Pará, o Claudemir Jesus da Silva e família, aqui de Bauru, a Edina Silva, né, aqui de Bauru também, a Vera Amâncio, seu esposo Paulo Fernandes, daqui de Bauru também, o Pedro Fernando, o Luiz, né, o Luiz Carlos, o Luiz Souza, os dois aqui também de Bauru, da nossa região. A Thaís, o Murilo e o seu marido, o Danilo, né, o Murilo é o filho, né, do casal aí. A Thaís, a nossa querida secretária tesoureira, ok? Né, e também aqui que mora em Bauru, ok? O Arnaldo Silva, lá de Piauí, o Juvenil Pérez de Oliveira, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Radames Nunes, Boa Vista, Roraima, Israel Arcanjo, Poções, Bahia, o Rodrigo Maia Sasaki e a sua esposa Ana Eustáquio, Manaus, Amazonas, o Fernando Gadas Diana, Cabo Frio, Rio de Janeiro, o Ludigero Parolim Risalite, né, Três Pontas, Minas, o Saulo Rodrigues e esposa Janice Efiting, de Joinville, Santa Catarina, o Elias Fernandes, São Paulo, capital, o Antônio Sérgio Carrilho, lá de Palmas, Tocantins,
Aparecida Silva e a Lucimar Gonçalves, Baruch Hashem, né? Aqueles que a gente não menciona os nomes, ou é porque eu esqueci e não consigo achar nas minhas anotações, graças a Deus a lista é bem grande, né? Ou porque as pessoas não compartilharam a sua cidade e o seu estado. Então, aqueles que são mencionados sem o nome da cidade, é só mandar para a gente aí o nome da cidade, o estado ou o país, né? E nós estaremos aí mencionando, ok? Hoje nós estamos no nosso quarto dia da semana e, portanto, nós estamos na nossa quarta leitura da nossa paraxá semanal, Nitzavim, né? Postados, parados, significando realmente que estamos determinados a seguir a Hashem, a sua Torá e os seus mandamentos. Então a nossa quarta leitura hoje está no capítulo 30 de Deuteronômio, dos versículos 1 a 6, que assim nos diz: promessas de felicidade futura. Moisés prosseguiu: quando os levitas proferirem as bênçãos e as maldições no monte Gerizim e no monte Eival, as bênçãos imediatamente produzirão efeitos, que só se manterá de modo permanente se cumprirdes os termos da aliança. Ou seja, a partir do momento que os levitas falassem as bênçãos, elas entrariam em vigor imediatamente e permaneceriam enquanto realmente o povo israelita permanecesse em obediência aos mandamentos. Enquanto as maldições só se concretizarão se e quando infringirdes a aliança, desobediência, rebeldia, etc. Contudo, mesmo que a infringais, sempre a renovareis mais cedo ou mais tarde, quando todas estas coisas lhe sobrevierem, isto é, a bênção e a maldição que coloquei diante de ti. Eu te prometo que tu as considerarás em teu coração, enquanto residires entre todas as nações, para as quais Deus, teu Deus, te terá banido, e motivado e inspirado pelas bênçãos de que terás desfrutado, e pelas maldições que te terão feito sofrer. Voltarás para Deus, teu Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. E novamente escutarás sua voz em conformidade com tudo que eu te ordeno hoje. Tu e os teus filhos. O impacto das maldições será intensificado pelo contraste, visto que elas te acometerão somente depois que tiverdes desfrutado da generosidade de Deus. Assim, não apenas as maldições, mas também as bênçãos te induzirão ao arrependimento. Então Deus, teu Deus, fará voltar teus exilados e terá piedade de ti. Novamente se reunirá de entre todas as nações pelas quais ele, teu Deus, te dispersara. Com isso também fará voltar sua presença divina, que fora contigo ao exílio, e sua terra natal, e terra que ele designou para ser o lugar onde demonstraria de modo mais pleno como o mundo pode ser transformado em seu lar. Então aqui, né, Moshe, com os comentários de Rashi dentro do versículo, Rashi traz essa questão que mesmo o povo israelita sendo desobediente e rebelde e sendo espalhado entre as nações, a presença divina não os abandonará. Aonde eles estiverem, a presença divina estará com eles. Assim que vem o arrependimento e o retorno, né, à presença divina, através da Teshuvá, o retorno para o genuíno arrependimento, então o povo retorna para Eretz, como aconteceu após o primeiro exílio, né, que foi o exílio babilônico, a primeira destruição do Beit HaMikdash. Depois de 70 anos no exílio babilônico, o povo retorna para Eretz, Israel. Aí veio o ano 69 da nossa Era Comum, e veio com o Império Romano a destruição do segundo templo, né?
e nesse sentido houve a grande diáspora, que ainda é uma realidade, apesar de, a partir do dia 14 de maio de 1948, a terra de Israel retornou, né, não totalmente com as suas fronteiras, mas retornou numa boa parte ao controle do povo israelita, o povo judeu, assim é conhecido no mundo inteiro. Então, mesmo com esse retorno, ainda não aconteceu o retorno profetizado, que é o retorno completo, 100%, onde não haverá judeu entre as nações, não haverá nenhum israelita entre as nações. Todos eles retornarão para Eretz Israel, né? Isso está em andamento, está acontecendo sistematicamente, paulatinamente, devagar, está acontecendo sem sombra de dúvidas, numa certeza de que nos últimos anos isso tem acontecido de forma mais repetitiva e com um volume maior, realmente, daqueles que retornam para Eretz Israel. Afinal de contas, a revelação de Mashiach está para acontecer a qualquer momento mesmo, ok? Então, né, essa presença divina sai junto com o povo e ela permanece com o povo onde eles estiverem, e à medida que estão retornando, a presença divina não os abandona, ok? Então, no momento de vossa redenção, estareis tão arraigados no exílio que será extremamente complicado reunir-vos. Portanto, esse processo terá de ser claramente milagroso, requerendo intervenção divina revelada durante o retorno de cada indivíduo judeu. Mesmo com essa questão desde 14 de maio de 1948, o retorno do povo judeu, né, de cada israelita para Eretz Israel, não é um processo fácil, não, né? Por estarem desde, né, dos anos 70, vamos assim dizer literalmente, da nossa era comum, estarem tão arraigados, né, estarem tão presos entre as nações, não fica fácil para cada israelita sair de onde está e retornar para Eretz, né? Então, está sendo, continuará sendo um processo realmente milagroso para o retorno de cada judeu. As nações do mundo que vos tiverem oprimido em vosso exílio também receberão vários tipos de castigos corretivos por seu comportamento, um dos quais consistirá em serem exiladas em sua própria terra, né? Quando chegar a hora de vossa redenção, essas nações exiladas também retornarão à pátria, e assim os elementos da presença divina, deslocados por causa de seu exílio, voltarão ao lugar certo. Reunir essas nações e conduzi-las à pátria também será complicado, mas não a ponto de serem necessários milagres para o retorno de cada indivíduo. A providência divina será evidente no regresso nacional de cada povo. Porém, a volta dos indivíduos terá a aparência dos processos naturais. Aqui, segundo Rashi, ele compreende que realmente, né, todas as nações, né, ela tem uma miscigenação, né, uma mistura de raças, de povos. E quando começar os dias de Mashiach, né, a redenção final, na visão de Rashi, ele fala que os povos eles retornarão às suas nações automaticamente, né? Então, retornarão às suas nações automaticamente. A forma que isso acontecerá será de uma forma natural e também será uma forma que não será uma coisa contundente, não será que nem uma cirurgia, né? Algo que vai trazer dissabores, tristezas, sofrimentos. Será uma ação que acontecerá de forma natural, na visão de Rashi, né? E isso trará alegria para todos. Não haverá questão de tristeza, rompimentos ou algo semelhante de forma traumática, né? Será algo natural. Continuando, né, capítulo 30, verso 4.
Ainda que alguns de teus exilados estejam em países localizados na extremidade do céu, Deus teu Deus dali te juntará e dali te tomará para te fazer voltar. Deus teu Deus te trará a terra de que a apossaram teus antepassados, e também te apossarás dela. Ele será melhor para ti do que foi para teus antepassados, e também te fará mais numeroso do que foram os teus antepassados. Eu te ordenei anteriormente que, por parte do processo de arrependimento, techuvá, em sentido figurado, circuncides o prepúcio de teu coração, isto é, deixes de ser insensível em face do amor de Deus a ti. Porém, teu arrependimento futuro, que antecederá e prenunciará tua redenção final, será tão amplo que abarcará teu coração inteiro, como eu disse, e assim não haverá necessidade de circuncidar nenhum prepúcio metafórico que o encubra. Amarás a Deus no grau máximo de intensidade que os seres humanos podem alcançar por si mesmos. Todavia, assim que atingires essa intensidade de amor, Deus te poderá dar uma capacidade ainda maior de amá-lo. E para isso, o próprio Deus, teu Deus, em sentido figurado, circuncidará não o prepúcio de teu coração, e sim o teu coração, bem como o coração de tua descendência, habilitando-te a amar a Deus, teu Deus, bem com todo o teu coração e com toda a tua alma, pela tua própria vida. Essa circuncisão do coração consistirá na anulação de sua natureza atual, de desejar tudo o que o olho vê, a cobiça. Uma vez libertado dessa distração constante, teu coração será capaz de concentrar-se unicamente em tua relação emocional com Deus, levando-a a níveis cada vez mais altos de arrependimento, né? Baruch Hashem. Essa é a nossa quarta leitura da nossa paraxá semanal. Marli Stael Silva Monteiro, lá de Vitória, Espírito Santo. Também a Maria Viana, né, que veio lá da Bahia, né, lá da região de Embaçaí, do nosso emissário Edson, né? A Maria Viana e o seu filho, né, mudaram aqui para a nossa cidade, a nossa região de Bauru, né? Estão aqui também já acomodados e vamos aí juntos nessa jornada Bauru e região também, ok? Então, amados, aqui nós temos realmente a nossa palavra, nessa quarta aliá, promessas de felicidade futura. Esse é o nosso Deus, que já nos avisa antecipadamente que, se nós seguirmos realmente a sua planta, o seu projeto, o seu sonho, nós teremos, sem sombra de dúvidas, felicidade, uma infinita felicidade futura. Por isso, seja forte, seja luz, seja bom em suas palavras, para que 5.782 seja um ano totalmente diferente para os Bnei Noach no Brasil e no mundo, para que nós possamos aí cada vez mais preparar o mundo para ser a moradia de Deus, através da revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para os nossos dias, para agora mesmo. Amém. Vê. Amém. Amanhã estaremos de volta. À tarde com a Torá. Continua. Shalom, shalom. Até amanhã.